Olá, meus irmãos e minhas irmãs na fé. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. É uma grande alegria poder estar com você neste momento de oração, quando deixamos de lado as preocupações do dia para nos colocarmos na presença do nosso Deus, que conhece profundamente o nosso coração. Hoje vamos apresentar ao Senhor um pedido muito especial, que Ele nos conceda paciência com aqueles que mais amamos. Muitas vezes, são justamente as pessoas mais próximas que convivem com nossas fraquezas, nosso cansaço e nossas limitações. Em alguns momentos, as palavras saem sem cuidado, a impaciência toma conta e acabamos ferindo quem jamais desejaríamos machucar. Mas o nosso Deus é especialista em transformar corações. Ele pode substituir a irritação pela mansidão, a pressa pela serenidade, a dureza pela compreensão e o desânimo por um amor renovado. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza nossas atitudes, aprendemos a responder com sabedoria, mesmo nas situações mais difíceis. Abra agora o seu coração. Coloque diante de Deus o nome das pessoas que fazem parte da sua vida e permita que esta oração fortaleça seus relacionamentos, restaure a paz dentro do seu lar e faça crescer em você um amor paciente, semelhante ao amor que o Senhor demonstra por nós todos os dias. Que este seja um momento de transformação, esperança e profunda comunhão com Deus, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2, 3. Reflexão bíblica. Esses versículos nos lembram que a paciência não nasce apenas da nossa força de vontade, mas de um coração transformado por Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a humildade, a mansidão e a longanimidade são marcas daqueles que desejam viver segundo a vontade do Senhor. Amar alguém também significa aprender a suportar suas limitações com graça, da mesma forma que Deus suporta as nossas com infinita misericórdia. Quando escolhemos responder com calma em vez de irritação, preservamos a paz, fortalecemos nossos relacionamentos e demonstramos o amor de Cristo em nossas atitudes diárias. A verdadeira paciência é uma expressão da presença do Espírito Santo em nossa vida. Pai amado e eterno Deus, nós nos aproximamos da Tua santa presença com humildade, reconhecendo que Tu és o Criador dos céus e da terra, o Senhor que conhece cada pensamento, antes mesmo que ele seja formado em nossa mente, e cada palavra, antes que ela saia dos nossos lábios. Tu conheces o nosso coração melhor do que nós mesmos. Sabes das nossas alegrias, dos nossos sonhos, das nossas lutas e também das batalhas silenciosas que enfrentamos todos os dias. Nesta oração, Senhor, queremos colocar diante de Ti um pedido sincero. Dá-nos paciência com aqueles que amamos. Pai, muitas vezes somos pacientes com estranhos, mas falhamos justamente com as pessoas que colocaste ao nosso lado. Dentro do nosso lar, no convívio com nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos ou amigos, acabamos permitindo que o cansaço, a ansiedade e as preocupações falem mais alto do que o amor. Quantas vezes respondemos sem pensar, levantamos a voz quando deveríamos oferecer um abraço ou deixamos que uma pequena irritação se transformasse em palavras que feriram profundamente alguém que amamos. Perdoa-nos, Senhor. Reconhecemos que, sem a Tua ajuda, nossa natureza humana é fraca. Somos limitados e, muitas vezes, deixamos que nossas emoções governem nossas atitudes. Mas a Tua palavra nos ensina que o fruto do Espírito produz mansidão, domínio próprio e longanimidade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe profundamente em nosso coração. Retira toda a impaciência, toda a irritação constante, toda a dureza e toda palavra precipitada que possa destruir a paz da nossa casa. Senhor, ensina-nos a ouvir antes de responder. Ensina-nos a compreender antes de julgar. Ensina-nos a respirar antes de reagir. Dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém que amamos está sofrendo e, em vez de respondermos com impaciência, que possamos oferecer acolhimento, compreensão e misericórdia. Pai,
Sabemos que cada pessoa enfrenta batalhas invisíveis. Muitas vezes, não conhecemos o peso que o outro está carregando. Talvez alguém da nossa família esteja lutando contra o medo, a tristeza, a preocupação ou o desânimo, e nós não percebemos. Por isso, ajuda-nos a sermos instrumentos da tua paz. Que nossas palavras levem esperança, que nossa presença transmita segurança, que nosso comportamento reflita o amor de Cristo. Livra-nos da pressa que nos impede de amar com calma. Livra-nos da ansiedade que nos faz responder sem pensar. Livra-nos do orgulho que nos impede de pedir perdão quando erramos. Dá-nos um coração ensinável, disposto a reconhecer as próprias falhas e a buscar a reconciliação sempre que necessário. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Derrama a tua paz sobre os casamentos. Fortalece o relacionamento entre pais e filhos. Restaura a amizade entre irmãos. Aproxima aqueles que se afastaram por causa de desentendimentos. Que toda raiz de amargura seja arrancada pelo teu poder e que o perdão floresça onde antes havia dor. Também te pedimos que nos concedas sabedoria para lidar com as diferenças. Sabemos que cada pessoa possui sua maneira de pensar, seu tempo e sua personalidade. Ajuda-nos a respeitar essas diferenças sem perder o amor. Que nunca exijamos perfeição daqueles que também estão aprendendo e crescendo, assim como nós. Pai querido, lembra-nos diariamente da paciência que tu tens conosco. Quantas vezes falhamos, e mesmo assim tu permaneces fiel. Quantas vezes erramos, e ainda assim a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Que essa lembrança transforme nossa maneira de tratar aqueles que colocaste em nossa vida. Assim como recebemos graça, ajuda-nos a oferecer graça. Assim como recebemos perdão, ajuda-nos a perdoar. Assim como somos amados por ti, ajuda-nos a amar com paciência e bondade. Começa essa transformação dentro de nós hoje, Senhor. Não permita que esta oração seja apenas palavras, mas o início de uma mudança verdadeira em nosso coração e em nossas atitudes diárias. Que ao final deste dia, as pessoas que convivem conosco possam perceber que algo novo aconteceu em nossa vida, porque o teu Espírito está produzindo em nós um caráter cada vez mais semelhante ao de Cristo. Em nome de Jesus, continuamos confiando que tu estás ouvindo esta oração e já estás realizando uma obra profunda em nosso coração. Senhor, enquanto permanecemos em tua santa presença, queremos abrir diante de ti tudo aquilo que escondemos até de nós mesmos. Tu conheces os momentos em que o nosso coração se enche de impaciência sem que percebamos. Conheces os dias em que o cansaço fala mais alto do que a gentileza, quando as preocupações ocupam nossa mente e acabamos tratando com dureza justamente aqueles que mais amamos. Por isso, nesta hora, suplicamos que tua luz ilumine cada área da nossa vida que ainda precisa ser transformada. Pai amado, ensina-nos que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em preservar um relacionamento. Dá-nos sabedoria para compreender que uma palavra dita no momento errado pode deixar marcas profundas, enquanto uma resposta mansa pode acalmar um coração aflito. Coloca uma guarda sobre os nossos lábios, para que nossas palavras sejam sempre instrumentos de paz, de encorajamento e de amor. Senhor, quando alguém da nossa família cometer um erro, ajuda-nos a lembrar que nós também erramos muitas vezes. Quando alguém agir de maneira que nos decepcione, lembra-nos de quantas vezes recebemos o teu perdão sem merecer. Não permitas que a dureza encontre lugar em nosso coração. Que a compaixão seja maior do que a crítica, que a misericórdia seja mais forte do que a irritação, e que o amor sempre prevaleça sobre qualquer sentimento passageiro. Pedimos também por aqueles momentos em que as diferenças de opinião geram conflitos dentro de casa. Quantas famílias sofrem por causa de palavras impensadas, de orgulho, de falta de diálogo e de pequenas discussões que crescem até se tornarem grandes feridas. Senhor, quebra todo o ciclo de desentendimento. Ensina-nos a ouvir com atenção, a falar com respeito e a agir sempre guiados pela tua vontade. Que o Espírito Santo produza em nós um coração manso, humilde e paciente. Que não sejamos dominados pelas circunstâncias, mas conduzidos pela tua presença. Quando o estresse tentar controlar nossas reações, lembra-nos de que tu és a nossa paz.
Quando a ansiedade quiser acelerar nossas decisões, faz-nos recordar que tudo tem o seu tempo determinado por Ti. Pai, queremos aprender a amar como Jesus amou. Um amor que suporta, que compreende, que permanece firme mesmo diante das dificuldades. Um amor que não desiste na primeira falha, que não guarda ressentimentos e que sempre procura restaurar em vez de destruir. Forma esse amor em nosso coração diariamente. Continua derramando sobre nós o Teu Espírito, para que cada atitude revele a transformação que somente Tu podes realizar. Que as pessoas que convivem conosco encontrem em nós alguém disposto a ouvir, a compreender e a caminhar ao lado delas, mesmo nos dias mais difíceis. Que nossa casa seja conhecida como um lugar onde reina a paz, onde o perdão vence o orgulho e onde o amor sempre encontra espaço para crescer. Pai Santo, livra-nos de permitir que as pressões do mundo endureçam o nosso coração. Muitas vezes, enfrentamos dias difíceis, carregados de responsabilidades, preocupações e desafios, e, sem perceber, levamos esse peso para dentro da nossa casa. Em vez de encontrarmos descanso na convivência com aqueles que amamos, acabamos descarregando neles a tensão que acumulamos ao longo do dia. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ensina-nos a deixar nossos fardos aos Teus pés antes de cruzarmos a porta do nosso lar. Que a paz que recebemos de Ti transborde para todos ao nosso redor. Dá-nos discernimento para reconhecer quando precisamos permanecer em silêncio. Nem toda situação exige uma resposta imediata. Nem toda provocação precisa ser retribuída. Ensina-nos o valor da calma, da prudência e da espera. Que o Espírito Santo nos lembre, nos momentos de maior tensão, de que uma reação guiada pelo amor vale mais do que muitas palavras ditas na impulsividade. Pai querido, fortalece também aqueles relacionamentos que já foram abalados pela falta de paciência. Tu conheces famílias que quase não conversam mais, casamentos marcados por discussões constantes, pais e filhos separados por mágoas antigas, irmãos afastados pelo orgulho e amizades que esfriaram por causa de palavras duras. Tu és o Deus da restauração, e nada é impossível para Ti. Onde houver distância, aproxima. Onde houver tristeza, consola. Onde houver ressentimento, derrama o Teu perdão. Onde houver frieza, reacende o amor. Senhor, ajuda-nos a enxergar as qualidades das pessoas que colocaste ao nosso lado. Muitas vezes, nos concentramos apenas nas falhas e esquecemos das inúmeras bênçãos que recebemos através delas. Abre os nossos olhos para reconhecer o valor de cada gesto de carinho, de cada esforço, de cada demonstração de amor, ainda que simples. Que aprendamos a agradecer mais e reclamar menos. Que nossas palavras sejam fontes de encorajamento e não de desânimo. Também te pedimos que nos concedas um coração cheio de humildade. Quando errarmos, dá-nos coragem para pedir perdão sem orgulho. Quando formos ofendidos, concede-nos disposição para perdoar sem guardar rancor. Não permitas que pequenas ofensas criem grandes muralhas entre nós e aqueles que amamos. Que o perdão seja uma prática constante em nossa vida, assim como diariamente recebemos a Tua misericórdia. Pai, queremos que nosso testemunho comece dentro da nossa própria casa. Antes de sermos conhecidos pelas palavras que dizemos na igreja ou em qualquer outro lugar, queremos ser reconhecidos pelo amor, pela paciência e pela bondade demonstrados no ambiente onde convivemos todos os dias. Que nossa família veja Cristo refletido em nossas atitudes. Que nossos filhos aprendam a amar, observando nosso exemplo. Que nosso cônjuge encontre em nós um companheiro cheio de graça e compreensão. Que nossos pais sintam honra e respeito em nosso comportamento. Que nossos irmãos e amigos percebam que a Tua presença transformou verdadeiramente o nosso coração. Senhor, se em algum momento a impaciência voltar a bater a porta do nosso coração, lembra-nos desta oração. Recorda-nos que escolhemos caminhar contigo e permitir que o Teu Espírito governe cada pensamento, cada palavra e cada atitude. Dá-nos forças para vencer a irritação antes que ela se transforme em pecado. Capacita-nos a responder com mansidão quando nossa natureza desejar reagir com dureza. E que, a cada novo amanhecer,
possamos crescer um pouco mais no fruto da longanimidade, vivendo de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo Jesus. Nós confiamos que Tu já estás operando em nossa vida. Mesmo que ainda não vejamos todas as mudanças, cremos que a boa obra que começaste em nós será aperfeiçoada segundo a Tua perfeita vontade. Por isso, descansamos em Ti, certos de que o Senhor moldará o nosso caráter dia após dia, até que o amor paciente de Cristo seja visto em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, entregamos este pedido diante do Teu altar e permanecemos confiando na Tua fidelidade. Pai Celestial, nesta hora continuamos diante da Tua presença com o coração rendido, reconhecendo que somente Tu tens poder para transformar aquilo que nenhum esforço humano consegue mudar. Muitas vezes, tentamos ser mais pacientes apenas pela nossa força de vontade. Fazemos promessas a nós mesmos de que não iremos mais responder com irritação, de que teremos mais calma e compreensão. No entanto, diante das pressões do dia a dia, percebemos como somos dependentes da Tua graça. Por isso, mais uma vez declaramos: precisamos de Ti. Sem a Tua direção, facilmente nos desviamos do caminho da mansidão. Mas quando o Teu Espírito governa nossa vida, encontramos forças para agir de maneira diferente. Senhor, visita agora cada pessoa que está orando conosco. Tu sabes exatamente o que ela tem enfrentado. Conheces os desafios do seu casamento, as dificuldades na criação dos filhos, as preocupações com os pais, os conflitos entre irmãos, os desentendimentos com familiares e até as lágrimas derramadas em silêncio. Não há dor escondida aos Teus olhos. Tu vês aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Por isso, pedimos que a Tua presença alcance cada coração neste momento, trazendo consolo, restauração e esperança. Pai amado, quebra toda a cadeia de impaciência que tenha passado de geração em geração. Se alguém cresceu em um ambiente de gritos, ofensas, discussões constantes ou palavras duras, que hoje essa história comece a ser transformada pelo Teu poder. Que o passado não determine o futuro. Que aqueles que receberam feridas aprendam, pela Tua graça, a oferecer cura. Que aqueles que conheceram a falta de carinho aprendam a demonstrar amor. Que aqueles que viveram cercados de conflitos se tornem instrumentos da Tua paz. Ensina-nos a enxergar cada pessoa como alguém criado à Tua imagem e semelhança. Que jamais tratemos com desprezo aqueles por quem Cristo também entregou sua vida. Quando estivermos diante de alguém que pensa diferente de nós, concede-nos respeito. Quando encontrarmos alguém em um dia difícil, concede-nos empatia. Quando percebermos a fragilidade de quem amamos, concede-nos sensibilidade para acolher em vez de julgar. Senhor, livra-nos das palavras que machucam profundamente. Quantas vezes uma frase dita por impulso permanece por anos na memória de quem a ouviu? Guarda a nossa boca para que dela saiam palavras de vida, de bênção e de encorajamento. Que sejamos rápidos para ouvir, prudentes para falar e tardios para nos irar. Que cada conversa dentro do nosso lar seja marcada pela sabedoria que vem do alto. Também te pedimos que renoves nossa mente. Não permitas que pensamentos negativos alimentem nossa irritação. Quando o inimigo tentar colocar em nosso coração sentimentos de desânimo, intolerância ou ressentimento, lembra-nos de tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Que nossos pensamentos sejam guiados pela Tua palavra, para que nossas atitudes reflitam a beleza do caráter de Cristo. Pai, faz do nosso lar um lugar onde a paz habita. Que cada ambiente da nossa casa seja cheio da Tua presença. Que haja respeito nas conversas, carinho nos gestos, compreensão nas diferenças e perdão quando houver falhas. Que cada refeição compartilhada, cada abraço sincero e cada momento em família fortaleça os laços que Tu mesmo criaste. Senhor, pedimos que nos concedas olhos para enxergar as necessidades daqueles que convivem conosco. Muitas vezes estamos tão concentrados em nossas próprias preocupações que deixamos de perceber o sofrimento silencioso de quem está ao nosso lado. Dá-nos um coração atento, capaz de notar um olhar entristecido, uma palavra carregada de preocupação ou um silêncio que revela um pedido de ajuda.
Que possamos ser instrumentos do teu cuidado, oferecendo uma palavra de esperança, um gesto de carinho ou simplesmente uma presença acolhedora. Pai querido, ajuda-nos a vencer o orgulho que tantas vezes impede a reconciliação. Que nunca seja difícil dizer: eu errei, perdoe-me, ou eu amo você. Livra-nos da falsa ideia de que pedir perdão é sinal de fraqueza. Pelo contrário, dá-nos a coragem dos que desejam viver em paz. Que não permitamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, mas que busquemos resolver os conflitos com humildade, sinceridade e amor. Senhor, fortalece especialmente aqueles que cuidam de outras pessoas diariamente. Abençoa os pais e as mães que enfrentam o desafio de educar seus filhos com amor e firmeza. Sustenta os avós, que muitas vezes carregam grandes responsabilidades com ternura. Dá paciência aos filhos para honrarem seus pais, mesmo quando houver diferenças de opinião. Abençoa os casais para que enfrentem juntos as dificuldades da vida, lembrando-se de que o amor cresce quando é alimentado pela tua presença. Que cada membro da família seja fortalecido para servir uns aos outros com alegria. Também colocamos diante de ti aqueles que vivem tempos de desgaste emocional. Tu conheces quem está cansado, sobrecarregado pelo trabalho, preocupado com as contas, enfrentando enfermidades ou carregando responsabilidades que parecem pesadas demais. Senhor, renova suas forças, que encontrem descanso em ti. Que a paz de Cristo governe seus corações, afastando toda a ansiedade que alimenta a impaciência. Ensina-nos a descansar na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Pai amado, faz florescer em nossa vida o fruto do Espírito. Que a cada novo dia sejamos mais cheios de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que essas virtudes não sejam apenas palavras, mas uma realidade visível em nosso comportamento. Que aqueles que convivem conosco possam perceber, por meio das nossas atitudes, que pertencemos a Cristo e que estamos sendo moldados pela tua graça. Pedimos ainda que o Senhor nos ajude a aproveitar cada oportunidade para demonstrar amor às pessoas que colocaste em nosso caminho. Não sabemos quanto tempo teremos ao lado daqueles que amamos. Por isso, não queremos desperdiçar os dias com discussões desnecessárias, palavras impensadas ou ressentimentos acumulados. Ensina-nos a valorizar cada momento, cada conversa, cada abraço e cada gesto de carinho, lembrando-nos de que o amor é um presente que deve ser cultivado diariamente. E quando enfrentarmos situações que desafiem nossa paciência, lembra-nos de olhar para Cristo. Ele suportou a incompreensão, as ofensas e as injustiças sem deixar de amar. Que seu exemplo inspire nossas atitudes. Que diante das dificuldades, escolhamos responder com graça em vez de agressividade, com misericórdia em vez de julgamento e com serenidade em vez de ira. Assim, nossa vida glorificará o teu santo nome. Confiamos, Senhor, que estás realizando uma transformação profunda em nosso interior. Ainda que o processo seja gradual, sabemos que tu és fiel para completar a obra que começaste. Continuaremos caminhando contigo, certos de que cada dia será uma oportunidade para crescer em paciência, amor e santidade. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos e descansamos na tua perfeita vontade. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, chegamos aos momentos finais desta oração com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma palavra pronunciada diante de ti é em vão. Tu és o Deus que ouve, que responde e que transforma. Por isso, entregamos definitivamente em tuas mãos o nosso desejo de sermos pessoas mais pacientes com aqueles que amamos. Senhor, grava esta oração em nosso coração, que ela não permaneça apenas em nossa memória por alguns instantes, mas que acompanhe nossos pensamentos ao longo de cada dia. Quando enfrentarmos situações difíceis, lembra-nos deste momento na tua presença. Quando a irritação quiser dominar nossas emoções, faz-nos recordar que escolhemos caminhar segundo o teu Espírito. Quando a impaciência bater à porta do nosso coração, fortalece-nos para responder com mansidão, sabedoria e amor. Pai querido, visita agora cada lar representado nesta oração.
Derrama tua paz sobre cada família, que onde houver palavras duras, passem a existir palavras de encorajamento. Onde houver discussões constantes, estabelece o diálogo respeitoso. Onde houver distância emocional, promove a aproximação. Onde houver ressentimentos antigos, derrama o bálsamo do teu perdão. Que a tua presença seja o alicerce de cada relacionamento. Abençoa os casamentos, fortalecendo o compromisso, a compreensão e o carinho entre marido e esposa. Que nenhum problema seja maior do que o amor que tu és capaz de renovar. Dá sabedoria para enfrentarem juntos os desafios da vida, sempre lembrando que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente quando tu estás no centro da relação. Abençoa também os pais, para que eduquem seus filhos com firmeza, mas também com ternura. Dá aos filhos um coração obediente e respeitoso, que cada geração aprenda a honrar a outra, construindo uma família fundamentada no amor e na tua palavra. Senhor, alcança aqueles que hoje vivem conflitos familiares. Tu conheces as conversas interrompidas, os abraços que deixaram de acontecer, as lágrimas escondidas e as saudades guardadas no coração. Se for da tua vontade, abre caminhos para a reconciliação. Que o orgulho seja vencido pela humildade e que o perdão triunfe sobre toda a mágoa. Também te pedimos por nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e todas as pessoas com quem convivemos diariamente. Que sejamos reconhecidos por nossa paciência, bondade e equilíbrio. Que nossas atitudes revelem a transformação que somente Cristo pode realizar. Senhor, guarda nossa mente contra pensamentos que alimentam a irritação. Guarda nossos olhos para enxergarem o melhor nas pessoas. Guarda nossos ouvidos para ouvirem com atenção. Guarda nossos lábios para falarem apenas aquilo que edifica. Guarda nossas mãos para servirem com amor. Guarda nossos pés para caminharem sempre pelos caminhos da paz. Pai, faz de nós reflexos do caráter de Cristo. Que a cada amanhecer sejamos mais parecidos com teu Filho. Que nossa maneira de amar inspire outras pessoas a buscarem a tua presença. Que nossa vida seja um testemunho vivo da obra transformadora do Espírito Santo. Acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a nunca esquecer que fomos chamados para amar. Que o amor seja maior do que a pressa, maior do que o orgulho, maior do que a irritação e maior do que qualquer dificuldade que enfrentarmos. E que ao final de cada dia, possamos olhar para trás com a alegria de saber que tratamos aqueles que amamos da forma como gostaríamos de ser tratados. Porque confiamos em Ti, descansamos na certeza de que continuarás aperfeiçoando a boa obra que começaste em nós. Permaneceremos firmes, caminhando em fé, permitindo que Teu Espírito molde nosso caráter até que a paciência, a mansidão e o amor sejam marcas constantes da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, entregamos esta oração diante do Teu santo altar, certos de que Tu já estás operando em nosso coração. Amém. Encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6, 9 e 13. Se esta oração falou ao seu coração, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria unir minha fé à sua e apresentar sua causa diante de Deus. Se esta mensagem edificou a sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo orações e reflexões fundamentadas na Palavra de Deus. Muito obrigado por permanecer até o final deste momento de comunhão. Que o Senhor recompense sua dedicação em buscá-lo. Agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Como você pode demonstrar mais paciência e amor às pessoas que Deus colocou em sua vida ainda hoje? Daqui a instantes, 2 vídeos aparecerão na tela final para que você continue fortalecendo sua fé e permanecendo em comunhão com Deus. E não se esqueça de voltar amanhã para orarmos juntos novamente. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e seu coração. Amém.